Você falou, professor, também sobre uma possível mudança na forma de trabalho do professor, né? Uma precarização do trabalho do docente, mas já existe há alguns anos uma mudança, né, na concepção de trabalho, nas responsabilidades que são destinadas aos professores, e isso está relacionado também com essas indicações, entre aspas, né, do grande empresariado. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes na nossa prática cotidiana parece que tudo que são indicações para o professor é uma coisa construída coletivamente. E na realidade, ao que tudo indica, né, o próprio fazer do dia a dia parte desse pressuposto da classe dominante com relação à construção de um projeto de educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma questão que eu tangenciei, que eu acho que é central no debate, né? A privatização, eu estava dizendo, não é algo recente. Existem processos de privatização, de atuação privada na educação, melhor dizendo, desde que a educação existe no Brasil, né? Se a gente pensar na atuação da igreja, por exemplo, desde que existe educação no Brasil, existe um interesse privado em definir o que é, né, essa educação, né? Existia até os anos 80, talvez início dos anos 90, uma forma, né, tradicional de materialização do interesse privado na educação, que é a venda da educação enquanto uma mercadoria, né, que são as escolas privadas. Essa é a forma, vamos dizer, tradicional, né, da atuação privada na educação no sistema periférico, né, na América Latina inteira e particularmente no Brasil, né. Isso não deixou de existir. A educação privada, pelo contrário, né, no ensino superior se expande de uma forma absolutamente veloz e agressiva, né, e na educação básica de uma forma muito menor, né, mas também com processos, né, de metamorfose, né, recentemente, a partir das grandes fusões, né, de fundos empresariais, vinculados, sobretudo, à educação que eles chamam de nível A, né, que são matrículas que custam acima de R$5.000. Enfim, essa forma tradicional de privatização ela continua existindo. Mas a partir dos anos 90, passa a existir uma forma nova de atuação privada no campo educacional, que é a privatização do próprio processo educativo, e não só restrito à venda da educação enquanto uma venda privada, enquanto venda de mercadoria, né? Os institutos e fundações privadas que passam a se multiplicar, né, aos montes nos anos 90, passam a produzir políticas, projetos, ações, serviços, né? E isso tem a ver com a transformação da educação em serviço, pela conferência produzida pelo Banco Mundial nos anos 90, né? E a privatização passa a ter um outro caráter, um outro perfil, né? A gente passa a ver na escola pública um conjunto enorme de ações privadas. Hoje desconheço uma rede de ensino que não tenha programas e ações privadas sendo rodadas, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, que é um celeiro, né, desse tipo de atuação. Nessa atuação, nessa nova forma de fazer do privado na educação, o caráter do trabalho docente se transformou demasiadamente. Os projetos, as propostas, as ações, os modelos de gestão, né, os modelos de avaliação, eles passam a não mais ser produzidos no interior da escola. Eles passam a ser produzidos por sujeitos, agentes, fora do contexto e das comunidades escolares. Tanto em termos de avaliação, com as avaliações de larga escala. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ficamos durante anos
sendo geridos pelo Instituto Falcone, que definia a forma de avaliação, a forma de gestão, a forma de administração e organização das escolas. O professor, nas palavras, né, do ex-secretário de Educação aqui do Rio de Janeiro, atual, né, funcionário do Instituto Falcone, então ele era secretário e comprava os serviços da instituição, do Instituto Falcone. Aí ele deixa de ser secretário e passa a ser funcionário do mesmo instituto que ele contratava. De acordo com esse secretário, ex-secretário, né, os professores tinham um papel. Qual é o papel? O papel de entregador do conhecimento. Então, é um conhecimento produzido fora da escola, por fundações e institutos, absolutamente alheios à comunidade escolar, e ao professor o que cabe? Executar, né? O papel de executor dessas ações, desses programas. Ou seja, é um processo que a gente pode denominar como expropriação do saber docente, expropriação do saber escolar, né? Onde esses professores deixam de ocupar o lugar, o papel, a função histórica de intelectuais, produtores de um conhecimento, de um saber específico, que é esse produzido nas escolas, para ser um reles entregador de pacotes empresariais produzidos por esses institutos para os clientes, que são, no caso, os alunos. Eu acho que nós estamos agora entrando com a pandemia numa fase nova, tanto em termos quantitativos, e aí eu estou salientando esse elemento dessas startups, que é uma coisa enorme, gigantesca. Então, para mim, está claro, a entrada da educação no ensino remoto emergencial, nós estamos abrindo a porta do inferno. E não vai ser fácil de fechá-la. Então, vamos ter cada vez mais professores, o protagonismo docente, o protagonismo do trabalho escolar, sendo substituído por ferramentas e tecnologias que não são produzidos pela escola. E aqui repito uma coisa que eu acho que é importante. Nós não estamos aqui defendendo que a escola não tenha trabalho com tecnologia, que o nosso aluno no século XXI não tenha acesso à produção do conhecimento tecnológico. O que nós estamos defendendo aqui é um tipo de relação que a escola e a comunidade escolar deve ter com a tecnologia. E aqui eu sou claramente contrário que essa escola seja transformada num mercado de vendas de tecnologia e os nossos alunos e professores transformados em consumidores desse mercado. Isso é algo importante. As escolas são espaços de produção do conhecimento e devem ser também espaços de produção do conhecimento, socialização do conhecimento mais avançado da sua época. E socialização do conhecimento não é compra. Não é compra de pacote empresarial produzido por intelectuais absolutamente alheios à comunidade escolar, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente já tem visto coisas, por exemplo, eu estive em São Paulo, por exemplo, pesquisando durante muitos anos, 4 anos, né, a entrada de um programa do agronegócio nas escolas, chamado Agronegócio na Escola. Né, e me deparei com um tipo de trabalho docente que eu não conhecia aqui no Rio de Janeiro, que é um professor que, na verdade, ele não é o professor da classe, mas ele fica num sistema, se o professor faltar, ele corre para a escola para entrar no lugar desse professor e fazer alguma atividade que ocupe os alunos. Isso em Ribeirão Preto. O passo que a Prefeitura de Ribeirão Preto tentou dar, e que foi impedido pelo Ministério Público, era de ter uma espécie de professor Uber, onde o professor estava numa plataforma, né, e dessa plataforma as escolas poderiam acessar esse professor e trazer ele para a escola. Isso é um passo para a gente pensar uma nova forma de organização do trabalho, não só de contratação do trabalho, ou seja, do professor não ser visto mais como um trabalhador,
como é o motorista do Uber, como é o entregador do iFood, um empreendedor social. E ser avaliado pelos alunos, que ao invés de alunos vão ser clientes. Esse é um processo que está em curso. Se você me perguntar, é isso que vai acontecer? Eu espero que não. Eu estou tentando me organizar coletivamente, organizar o meu trabalho enquanto pesquisador, enquanto militante, para resistir a esse processo. Eu acho que é essa a tarefa dos sindicatos e organizadores da luta em defesa da escola pública, né? Mas que esse processo está em curso e que é isso que almeja, né, a classe dominante e suas organizações, como Todos pela Educação, quando organizam políticas como a BNCC, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que é contra isso que a gente deve se organizar para lutar.